Shabbat Shalom a todos vocês que nos assistem. Eu sou o professor Rodolfo Gurgel, pastor aqui do Ministério Ensinando de Sião. A você que está aqui presente, um todarabá, uma alegria muito grande te ver pessoalmente, né, sabendo que vencemos, né, meus irmãos? Vencemos. Ainda que tenha tido um saldo muito doloroso de várias vidas ceifadas em meio à pandemia, né, ao coronavírus, mas nós estamos aqui, nós vencemos. A raça humana, a humanidade provou mais uma vez que é possível se reescrever. Né? Eu falo isso muito nas minhas aulas, né, para empresários, que se a sua empresa realmente passou pelo coronavírus, saiba, meu irmão, você está forte, porque como ficar 2 anos sem comércio, tudo fechado, saiba que você foi um grande vitorioso. Muito bom. Olha, ministração especial, como nosso querido Rabino Mateus disse, hoje celebra-se em toda a diáspora o 8º dia de Pessa. Então, acompanhe na tela. Hoje celebraremos, sim, uma mensagem sobre esse dia que é muito especial, assim como o 7º dia, né? Mas o 8º dia é muito especial. Por que o 8º dia? Você pode até me perguntar. A Torá não prescreve 7 dias de festas de pães asmos? Sim, prescreve, está ali no texto de Êxodo. Mas o que acontece? Por entendimentos rabínicos, próximo aí da década de 250 anos atrás, entendeu-se e convencionou que na diáspora é o local que nós estamos. Estamos fora de Israel. Quando dizemos diáspora, é para quem não está em Israel. Então, para quem não está em Israel, existe um delay, existe um atraso aí de um dia, que os rabinos assim entenderam que para todos esses que estão fora de Israel poderiam celebrar mais um dia. É assim com todas as festas do calendário judaico. Para aqueles que estão fora de Israel, tem mais um dia para celebrar. Então, essa é uma bênção, é uma graça que o nosso Deus nos deu, né, por não estar ainda em Israel. E vamos falar, né, meus irmãos, é uma graça temporária, né? Porque a nossa redenção é estar lá em Israel. Né? Seremos todos migrados, estaremos todos em Israel, no milênio, no final dos tempos. Né? E aqueles a que o Senhor conceder a graça de retornar fisicamente aqui ainda, retornaremos, né? Então, essa é uma grande bênção. E o 8º dia, ele é um dia muito importante, porque ele celebra aí o dia da redenção. É um dia muito importante, meus irmãos. O número 8º, é o número do Mashiach. E até na tradição judaica ortodoxa se faz inúmeras menções ao Mashiach. Então, o meu estudo vai ser com base a essas referências que no mundo ortodoxo hoje celebra o 8º dia. Eu quero trazer aqui para vocês algumas inquietações que me chamaram ao meu coração. Então, como que se faz essa cerimônia? E outra coisa, você que está nos assistindo, o Rabino Mateus, ele já trouxe 2 estudos fantásticos e fundamentais sobre o 8º dia de Pessa. Então, eu chamo você que está assistindo nessa gravação a clicar nesse ponto e você vai ter acesso a esse link dessas mensagens passadas, que o Rabino Mateus trouxe uma maravilhosa passagem para todos nós, e me inspirei também nessas mensagens. Então, olha, o que se faz no 8º dia de Pessa, nessa noite? O que podemos fazer nessa noite? Podemos celebrar com um jantar também solene. Fizemos o jantar, né, há 7 dias atrás, e podemos fazer um jantar solene nessa noite. Então, você que está em casa, você que está assistindo aqui, utilize dessa noite para fazer um marco também especial. Celebre que você está fazendo aí uma passagem também. E o que é interessante, meus irmãos? O que nós lemos nessas noites? Né? Existe uma liturgia também, não tão extensa quanto a Haggadah, mas existe sim algumas leituras direcionadas. Nós faremos hoje essas leituras direcionadas aqui. Então, o que acontece? Qual é a principal leitura que se faz no 7º dia em Israel e no 8º dia na diáspora? A abertura do mar. E é um feito grandiosíssimo, que pela cronologia, hoje é a abertura. Então, nós vamos fazer aqui algumas
algumas leituras. Eu quero que você, hoje nós vamos usar muito a Bíblia, então peço que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 15, e nós vamos fazer aqui uma leitura muito especial. A partir do verso, Êxodo capítulo 14, no verso 15, o que nós temos? Eu separei aí 2 versículos muito importantes que eu quero trazer para vocês aqui algumas reflexões. Olha lá, Êxodo capítulo 14, no verso 15. E disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Logo abaixo, e tu, Moisés, levante o teu bordão, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Uau! Que ação que os filhos de Israel, meu irmão, vamos voltar aqui o tempo. Nós estamos aqui diante do mar. E o mar ainda está fechado, na narrativa aqui, o mar ainda está fechado. E, de repente, o Eterno nos ordena: marche, caminhe, haja em direção ao mar. E ele pergunta a Moisés: por que você está clamando a mim? Porque, imagino, né? Na trajetória, Moisés viu só água. E agora? Clamou ao Senhor. E nesse momento o Eterno pergunta a Moisés: por que você está clamando a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. E aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, depois de tantos anos celebrando o Pêssego aqui no ministério já há 25 anos, celebra o Pêssego aqui em Belo Horizonte, né? E vocês também que nos assistem, pergunto para vocês, quantas perguntas não deveriam pairar ao povo de Israel em meio ao mar? Né? Haveria de ter botes suficientes para a passagem de todos? Quantos botes seriam suficientes? Quantos coletes de salva-vidas seriam suficientes para a passagem? Eu imagino que essas perguntas devam ter pintado a cabeça de Moisés e a cabeça do povo hebreu. Qual a profundidade desse mar? É possível passar com as águas no joelho? Ou precisa nadar? Quais são as competências? Quais seriam as habilidades? E eu te pergunto, meu irmão, se você está ainda fazendo essas perguntas naquilo que você pode fazer, vou te dar a resposta: você ainda está com o pensamento lá do Egito. Você está pensando que somente pelas suas capacidades você pode fazer alguma coisa. Esse é o momento de disrupção, é o momento de ruptura. É o momento de ruptura que o eterno Deus pede para que Israel e para que nós também tenhamos a mesma esperança. Vocês confiam de fato em mim? Vocês confiam no eterno verdadeiramente? Esta é a reflexão. Esta é a reflexão. E aí eu te pergunto, você está em qual posição nesse mar? Você está à margem do mar, do lado egípcio, fazendo essas perguntas ainda: Senhor, eu confio mesmo em Ti? Eu estou disposto a caminhar, a marchar de fato? Será que a sua mentalidade ainda está pobre e ainda está podre, entorpecida com todos aqueles encantos do Egito? Daquela realidade que você foi tirada dali? Será que a sua mente ainda não foi 100% restaurada? Ou também te pergunto, você está vivendo só o sobrenatural de Deus? Porque o mar se abre e o mar é para fazer uma travessia. Mas existem muitos irmãos que só estão vivendo o sobrenatural, só estão vivendo ali entre o mar, só vai para um lado e volta para o outro. Só quer viver não quer chegar em terra seca. Tem irmãos que só querem viver o sobrenatural, não querem tocar na terra, querem viver o milagre a cada dia. Te pergunto, você está nesse ponto? Ou também te pergunto, você já está do outro lado da margem, pisando em terra firme, conquistando sim as promessas? Essa é uma reflexão, meu irmão. É uma reflexão por esses dias, é uma reflexão mais que necessária que devemos ter na nossa caminhada. Em qual ponto você está? E avançando em Êxodo, olha que interessante, são 2 trechos muito importantes que eu convido vocês a lerem. Olha lá, do capítulo 14. E eis que endurecerei o coração dos egípcios,
para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavalarianos, e aos egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia diante dos exércitos de Israel, se retirou e passou para detrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Um dos maiores marcos, um dos maiores feitos até então vistos pelo povo judeu. Um dos maiores, foi um marco de separação entre o que era antes uma vida de escravidão e uma vida que estava vindo para depois. E é interessante, meus irmãos, que esse 8º dia também, nós conseguimos fazer inúmeros paralelismos da passagem do povo de Israel, da saída, da libertação, com os dias que vivemos hoje, meu irmão e minha irmã. O Eterno, ele tem um protótipo vivo ainda nessa terra chamado Israel. Israel é justamente esta base prática que o Eterno exerceu várias e várias conquistas aqui na terra. Israel representa isso. E pergunto, e a igreja? A igreja precisa ter um referencial nessa terra, meu irmão. Precisa. E o referencial é Israel. São essas experiências que o povo judeu teve em meio ao mar, em meio a toda a sua história. Essas experiências ajudarão e muito a igreja a caminhar pelos seus tempos futuros. E quais são esses tempos futuros? É muito oportuno, nesse 8º dia, a gente pensar nesses dias futuros. O que nos tem aí adiante? E é interessante que todos os eventos do Êxodo refletem no Apocalipse, refletem profecias messiânicas do retorno do Messias. E aqui eu quero chamar a atenção a algumas dessas profecias, que está em Êxodo capítulo 14, e eu até destaquei aqui em amarelo para você ver. É um texto também muito interessante. Vamos lê-lo todo, que eu vou fazer alguns comentários. A nuvem era de escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aquele não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento forte, vento oriental que soprou sobre toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram por meio do mar seco, e as águas lhe foram do qual um muro, uma rumá, à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, e todos os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar. Muito bem. Aqui, meu irmão, tem um estudo também fantástico que o Rabino Mateus trouxe a respeito da descoberta dos arqueólogos que fizeram no Golfo de Aqaba, que fica na Arábia, do qual puderam fazer uma investigação submarina nesse trecho. Então, eu convido você também, caso queira entrar mais nesse assunto, assista esse estudo. Vou pedir para deixar o link aqui dessa mensagem. Então, por que eu deixei em amarelo essa etapa aí da nuvem? Por quê? Tanto aconteceu no Êxodo, quanto acontecerá nos dias futuros, sinais dos luminares. Haverão sinais dos luminares. E eu deixei aqui em registro esse movimento da nuvem que alterou ali a luminosidade daquela noite. E aí, meu irmão e minha irmã, sobre esses sinais, é que eu quero fazer aqui umas perguntas para vocês, porque essa semana eu recebi 3, 4 ligações dos Estados Unidos, da Europa, aqui do Brasil também, e muitos irmãos já estavam arrumando as malas, vendendo todas as coisas que têm para comprar terras que seria daquele local que o Messias viria. Recebi várias ligações durante a semana. Eu pensei, eu comecei a fazer um paralelo. Estados Unidos, Portugal, Brasil, eu pensei, aonde que eu vou parar? Aonde que eu vou deixar as minhas malas? Porque quem sabe nessa escala eu também entre nesse retorno. E aí eu comecei ali a esclarecer, a trazer alguns esclarecimentos, porque é oportuno.
E nesses casos, como nós já vimos na nossa história recente da igreja, volte apenas um século atrás, e esses movimentos já aconteceram. Então, a própria história já conta esse resultado. Então, eu queria te chamar a atenção a todos vocês que nos assistem a respeito destas iniciativas de se mudar para fazendas, de fazer, de vender as propriedades, de subir para os montes. Ei, atenção, atenção. Atenção. Primeiro ponto. Mateus capítulo 24. Nós vamos falar aqui 6 passos para que você se aquiete nesse ponto. Mateus capítulo 24, ele traz inúmeros esclarecimentos a respeito desses dias. E sabe qual que é o primeiro esclarecimento que o Senhor Yeshua nos deu em Mateus capítulo 24? Veja aí, aqui estou pegando o meu próprio estudo que eu passei para essas famílias. Mateus capítulo 24, versículo 36. Primeiro ensinamento que o Senhor Yeshua nos trouxe. Ele falou o seguinte: mas a respeito daquele dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Primeira orientação. Se vier alguém dizer para você, meu irmão e minha irmã aí de distância, meu irmão aqui presente, que já sabe a data, que já é para tomar alguma ação própria, uma data, fuja desses. Fuja, porque o próprio Messias está dizendo, nem ele sabe, nem o Messias sabe quando ele volta, senão o Pai sabe. Primeira dica, fuja dessas pessoas. Por quê? Interessante, né? Imagina, você já deve ter feito essa operação. Você está precisando vender algo, você está apressado, né? Você vai perder. É assim, as técnicas de negociação é assim. Se você está muito apressado para vender algo, você vai perder dinheiro, porque quem vai comprar de você vai jogar o preço para baixo. Ora, então, por favor, meu irmão, zele pelas propriedades que o Eterno tem te confiado. Então, vamos lá. Primeiro passo, fuja dessas pessoas, fuja desses ensinos que estão na internet, fuja disso. Não dê ouvidos a isso. Segundo passo, Mateus capítulo 24, versículo 42. Portanto, vigiais, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. 2 observações. Vigie, porque ninguém sabe, mas você precisa vigiar. Você precisa vigiar. Muito bem. Terceira dica que o nosso Deus, o Senhor Yeshua, dá em Mateus capítulo 24, agora no versículo 8, volte para o início do texto. Versículo 8, o que ele diz? Porém, meus irmãos e meus amados, tudo isso é princípio das dores, tudo o que estamos vivendo. Meu irmão e minha irmã, essa mensagem foi dada há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás essa mensagem foi dada. Tudo isso que estamos vivendo hoje, que foi visto pelos apóstolos, que foi visto pela história de toda a igreja, o que o Senhor Yeshua disse? Tudo é princípio de dores, guerras, rumores de guerras, epidemias. Não assustei, versículo 6, porque é necessário isso acontecer, mas ei, atenção, isso não é o fim, é só o princípio. Aquieta-te. Sereis atribulados, sereis odiados, aquieta-te. Isso é o princípio. E o princípio. Quarto passo. O que o Senhor Yeshua nos disse aqui no versículo 15? E aqui é um ponto de inflexão. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, que lê entenda, agora ele já deu um salto. Quando, pois, vires o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, aonde? No lugar santo. Ei, você sabe qual é o lugar santo? Nós sabemos, nós ensinamos aqui que existe um lugar santo nessa terra. Existe um lugar santo. Nossos irmãos em São Paulo, quiseram construir um templo num lugar que não é um lugar santo. Teve um pequeno desvio aí de rota.
pequeno desvio de rota. Mas ali não é um lugar santo. O lugar santo é um lugar, chamado Monte Sião. Ali que é o lugar santo. Então, o Senhor Yeshua disse aqui, ele deu uma dica. Olha, quando vires o abominável, o dia abominável, e aqui é um ponto de inflexão, porque existe uma corrente que acredita que isso já aconteceu. Né? Jerusalém já foi destruída, já foi sitiada. E esse dia da abominável desolação, para algumas correntes já existiram. Então, a nossa ideia aqui jamais é fechar qualquer corrente teológica. Existe liberdade de pensamento. Mas também existe uma outra corrente que crê que esse dia ainda vai acontecer. Esse dia abominável que o profeta Daniel assim disse. Então, meu irmão e minha irmã, se esse dia da abominável desolação que o profeta Daniel disse, e aqui veja-me bem, porque a maior parte das pessoas lê em Daniel e começa a fazer conta. Porque Daniel fala de dias, fala de menos dias. Ei, não vamos fazer conta, porque o Senhor Yeshua falou para não fazer conta. Vamos entender o que o texto está dizendo. Esquece as contas, porque conta não vai ajudar em nada. Então, o que o Senhor disse? Vai haver um dia abominável de desolação que existiu ali, que o profeta Daniel disse no lugar santo. E aí, logo após o versículo, você já vê, quem estiver nos eirados fujam. Aí que vem... Nesta narrativa vem a próxima, mas só que tem que existir um sinal, meu irmão e minha irmã, que é um sinal e atenção. Para onde que a nossa atenção precisa estar virada? Para Jerusalém. E saiba, meu irmão, tem 2 semanas, inclusive fizemos a oração aqui hoje pela manhã, 2 semanas que no Monte do Templo estão tendo ataques ali de aproximadamente 100, 200 palestinos, que são árabes israelenses, que estão ali em solo israelense, ateando coquetel molotovs da mesquita Al-Qaessa para a polícia de Israel. Então, isso sempre existiu ali, desde 67. A partir do momento quando Israel conquistou Jerusalém, Israel mantém aquele local como o status quo. O que é o status quo? Aqui é o lugar para todas as religiões, sim. A mesquita está de pé por isso. Então, Israel mantém assim na sua constituição. A segurança do templo, da área do monte do templo, é feita por Israel. É Israel que assegura ali a segurança. Mas, então, entretanto, existem ali 100 pessoas que querem atear fogo ali sobre a polícia. Então, atenção, porque é ali que é o lugar santo. E existe a promessa da reconstrução do templo. Isso não é negado. Então, você está entendendo que precisa ter sinais. Vocês precisam estar atentos aos sinais para que aí você tome ações. Mas esses sinais estão longe de acontecer por enquanto, meus irmãos. Estão longe. 5º passo. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Haverá, conforme o Senhor Yeshua disse, grande tribulação, como que o mundo ainda não viu. Então, se o mundo ainda não viu essa grande tribulação, ela vai acontecer. Mas os sinais ainda não apontam para isso. Agora vamos pensar. Versículo 29 de Mateus capítulo 24, versículo 29. Olha como que é uma leitura sequencial. 29. O que o Senhor Yeshua fala? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, que ele está citando a esses dias de grande tribulação que nós vimos lá em cima, então o sol escurecerá. Opa! Vocês estão entendendo, pessoal? Tem uma sequência de eventos. Logo após a grande tribulação que nunca existiu na face da terra, que nunca existiu, que o Senhor Yeshua disse, depois que passar esses dias, o sol vai se tornar, o sol escurecerá, a lua já não mais dará sua claridade. Eu me lembro, né, que quando teve as luas de sangue, né, existia um grande mover aí, de já é a lua de sangue. Não. A grande tribulação tem que acontecer ainda. Olha a leitura, olha a sequência. É uma leitura, uma sequencial. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. E agora, versículo 30.
então aparecerá no sinal do Filho do Homem. Olha quanta coisa tem que acontecer, meu irmão e minha irmã. Depois de tudo isso, então, versículo 30, aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os teus anjos com grande clamor de trombeta, aos quais reunirão os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Vocês estão percebendo? Aquieta-te, meu irmão. Existem eventos o que o Senhor Yeshua nos pede é para que fiquemos atentos aos eventos, não ao tempo, não à contagem dos tempos. Vocês sabem por quê? Porque ele disse aí no versículo 5 de Mateus, capítulo 24, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e vai enganar muitos de vós. Enganarão a muitos. Atenção, atenção, atenção. Então, vamos voltar, que eu fiz uma breve passagem por isso, porque eu achei muito importante a gente fazer porque o texto é esse, o texto é profético, né? Voltando agora para o Êxodo, capítulo 14, nós temos aí mais sinais, mais prodígios, mais maravilhas. Olha que lindo! Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvoroçou o acampamento dos egípcios, empurrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos à presença do Eterno de Israel, porque o Senhor peleja contra eles, contra os egípcios. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar o rompeu da manhã. Retornou a sua força, os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Eterno derribou os egípcios no meio do mar. Esses são os milagres, estas são as maravilhas, estes são os prodígios que o Eterno Deus assim deseja que todos nós experimentamos, meu irmão. Que nós devemos trazer uma nova consciência a respeito desses fatos. E finalizando a leitura de Êxodo, e voltando, as águas cobriam os carros e os cavalarianos de todos os exércitos de Faraó, que os haviam seguido pelo mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, e à sua direita, à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel o grande poder que o Eterno exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e Moisés, o teu servo. Então entoou Moisés, agora no versículo 15, entoou Moisés aos filhos de Israel um cântico ao Senhor. E disseram, cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançando no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15. Meu irmão e minha irmã, uma nova evidência do cântico de Moisés sendo entoado após um grande livramento. E quando observamos nos textos de Apocalipse, novamente esse cântico, ele vai ser entoado novamente depois de grandes livramentos. Nós vamos fazer essa leitura também. Então, o que é interessante? Esses eventos, eles servem para que consigamos posicionar a nossa fé. É importante você ter um referencial, saber aonde você está. Esse é o primeiro passo. E aí você consegue perceber o tempo que está vivendo. Então, primeiro, referencial. Estabeleça um referencial. Pronto. Em quais bases eu vou me referenciar? Israel. Ponto. Como que está a figueira? Yeshua disse isso. A figueira é o indicador. Para lá que o nosso olhar também tem que estar mirado. E aqui, falando a respeito, já caminhando para o fim também, falando a respeito da tradição, né, que se celebra hoje em toda a diáspora, em todo o mundo judaico, celebra com muita glória, com muita honra também,
os 4 cálices, né, que foi justamente uma tradição incorporada, né, há 250 anos atrás, por Baal Shem Tov. Então, nós também fazemos uso dessa tradição. Por quê? Porque essa tradição arremete para a vinda do Messias. Então, isso nos interessa em muito entender justamente essas profecias e fazer parte também desse mover. Atenção, todo mundo judaico faz uso dessa cerimônia. Então, vamos investigar aqui, rapidamente, caminhando para o fim, o uso desses cálices, que isso me chamou também muita atenção. Em todo o mundo judaico, em todo o mundo de Israel, hoje, se declara a vinda do Messias, a vinda, como se fosse a primeira. Todo o povo de Israel, todo o judaísmo ortodoxo como um todo, nega que Yeshua já veio na primeira vinda. Então, em todos os discursos, o que a gente percebe? O retorno, a vinda, não o retorno, porque nós cremos no seu retorno glorioso. Ele voltará. É diferente de vir a primeira vez. Então, eu queria chamar a atenção a vocês nessas leituras que hoje todo mundo judaico faz, para a gente prestar atenção nesse mover. Por quê? Qual que é a grande questão, meus irmãos? O profeta, ele quando dá a sua profecia, ele dá a profecia completa. Vocês sabiam disso? Israel tem na Torá e nos profetas toda a redenção. O segredo está lá. Então, o profeta, quando ele lança uma profecia, ele dá ela por completo. Ele não separa primeira vinda, segunda vinda. Cabe a você observar com um referencial. Espera aí, onde estou? Estou na primeira ou na segunda? Então, nesses textos que todo mundo judaico faz, eu queria que você também fizesse uma leitura rápida desses textos. O primeiro texto que eu vou pegar com vocês é o texto que está em Isaías capítulo 11, a partir do verso 1. Acompanhem comigo para você ver. E eu também queria fazer aqui uma chamada para vocês a assistirem um vídeo que o Rabino Marcelo trouxe, que é um vídeo chamado As 100 quatrilhões chances de Yeshua ser o Messias. As 100 quatrilhões. Aqui nós vamos abordar apenas 4. Mas existem 100 quatrilhões de chances que atestam que Yeshua é o Messias. É com base a esse estudo que eu vou trazer essa visão partilhada desses textos proféticos, para que você, Israel, entenda. Os profetas estão falando de 2 vindas. Olha que interessante. Primeiro texto aí, abra sua Bíblia, Isaías, capítulo 11, verso 1. Olha que interessante. Primeiro tronco aí, olha lá, olha que interessante. Esse texto é muito maravilhoso. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Meu irmão, minha irmã, nós estamos falando da primeira vinda. A primeira vinda. Sobre quem repousou o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do entendimento, o Espírito do conselho, da fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. A quem foi repousado esse Espírito? Yeshua HaMashiach, em sua primeira vinda. Deitar-se-á no temor do Senhor, olha lá, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres. Olha, Yeshua fez isso. E decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Yeshua fez isso. Agora, próximo, segura na sua Bíblia, próximo versículo. Ainda de Isaías capítulo 11. E ferirá a terra com vara, e com a sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Yeshua ainda não fez isso. A justiça será o seu símbolo dos seus lombos, fidelidade com símbolo nos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro com o leão, o novo, o animal cevado andarão juntos, e o pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha com o boi, a criança de peito brincará com a toca da áspide, e já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum ao meu santo monte,
porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Meu irmão, esta segunda etapa é para a segunda vinda do Mashiach. Vocês estão percebendo? As promessas estão quantificadas em primeira e segunda. Todo mundo judaico hoje faz essa leitura desse texto. Olhando aqui para a tela, segundo cálice, que trata sobre Ezequiel, capítulo 36, a partir do verso 24, olha que interessante. Tomar-vos-ão entre as nações, e vos congregarei. Abra comigo, por favor, desculpa, eu fui muito rápido. Ezequiel 36, abra na sua Bíblia aí para você ler. Ezequiel 36, a partir do capítulo 24. Olha que interessante. Ezequiel 36, capítulo 36, versículo 24. Tomar-vos-eis dentre as nações, e vos congregarei entre todos os países, e trarei para a vossa terra, então aspergirei água pura sobre vós. Uau! João Batista, sim, já trouxe o batismo de arrependimento, fazendo uma alusão a essa passagem de Ezequiel, capítulo 36. E ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Olha aqui, meu irmão, olha aqui. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis andar nos meus estatutos, guardando os meus juízos, e observareis. Yeshua, isso na primeira. Meus irmãos, já existem mais de 1 milhão de judeus messiânicos, que se faz cumprir. Vocês estão vendo provas vivas, as pedras vivas que o Rabino Mateus disse. Estas pedras vivas já estão vivendo essa realidade. Mais de 1 milhão de judeus, crentes no Mashiach, vivendo também em Israel e na diáspora. Mais de 1 milhão já está cumprindo. Só que parte dessa profecia ainda falta recair sobre todo Israel. Mas em parte, Israel já experimenta. Israel já está experimentando. Segurou o versículo? Próximo versículo, de Ezequiel 36. E habitareis seguro na terra que dei a vossos pais. Vos sereis meu povo. Israel hoje, meu irmão, não habita seguro ainda. Vos serei meu povo e serei vosso Deus. Livrar-vos-eis de todas as suas imundícies. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trareis fome sobre vós. Ainda não aconteceu. Multiplicarei o fruto das árvores da novidade do campo, e jamais receberás o opróbrio da fome entre as nações. Ainda não aconteceu. Vocês estão percebendo? Existe um paralelo nas promessas, nas duas vindas. Terceiro cálice, que solenemente tomamos hoje. Terceiro cálice fala sobre Jeremias, capítulo 23, do verso 5. Olha que interessante, comecinho do versículo. E eis vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. Este renovo já esteve entre vós. Esse renovo. Próximo versículo. E esse rei reinará e agirá sabiamente, executará juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Ainda, meu irmão e minha irmã, nós não estamos vivendo Israel habitar seguro. O nosso clamor é de todas as manhãs, intercedendo sim pela paz de Israel, para que os inimigos cessem de tentar aniquilar o santo povo de Deus. Quarto cálice, para a gente já terminar. Quarto cálice, que é o cálice do louvor, que se celebra nessa noite. Quarto cálice está em Jeremias, capítulo 31, a partir do verso 31, que é um texto muito celebrado por todos nós, que celebramos sim a aliança renovada do Senhor. Eis aí, Jeremias 31, 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança renovada com a casa de Israel, aliança com a casa de Judá. Não conforme fiz aliança com seus pais no dia em que tirei da mão, para tirar da terra do Egito. Portanto, eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, casado, diz o Senhor.
Portanto, esta é a aliança que farmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente lhe imprimirei as minhas leis, e também no seu coração lhe as imprimirei. Lhe escreverei, eu serei o teu Deus, e ele será o meu povo. Pergunto, meus irmãos, quantos milhares e milhares de judeus messiânicos que já creem na vinda do Messias, já creem nessa promessa, e já estão vivendo em abundância. Em abundância. Os nossos olhos, visitantes, que nós falamos aqui, os seus olhos já estão vendo, os seus olhos estão vendo essa realidade, aqui na Heart Sion, que ecoa para o mundo inteiro. Essa realidade já está acontecendo. Já está acontecendo. E quando você avança nas promessas de Jeremias, no segundo passo, o que diz? Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, seus pecados jamais me lembrarei. Ora, por que estamos aqui ainda anunciando? Porque essa promessa ainda não se cumpriu. Percebem? Percebem a importância de se ter um referencial formatado, uma pedra que você consiga ver a realidade que está se compondo ao seu redor. É profético esse ministério, meu irmão. É profético. Entenda o tempo que você está vivendo. E também, nesse jantar, se come também o pão, fazendo também uma alusão gloriosa ao Mashiach. Aquele pão que foi afligido e quebrado, o Messias também foi assim, afligido e quebrado. E também toda a tradição judaica, nesse dia, faz a leitura solene de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, e que é uma profecia muito propícia para os tempos de hoje. Vou ler aqui rapidamente para vocês. Zacarias 12, 10, o que diz? E sobre toda a casa de Davi, e sobre todos os habitantes de Jerusalém, derramarei o meu espírito de graça e súplicas. E aí, olharão para aquele que os transpassaram. Olhe bem para esse pão asmo. Ele é todo furado. Ele é todo furado. Olhe bem. E eu vou fazer essa leitura. Olharão para aquele que a quem os transpassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão por ele como quem se chora amargamente pelo primogênito. Novamente, mais de 1 milhão de judeus já olham para esse matzá e já conseguem se internalizar a graça que o Messias trouxe para todos nós. Mas ainda para grande parte de Israel, esse pão ainda não representa o que representa para nós. Então, meu irmão, minha irmã, queria que você ficasse de pé agora. Vamos fazer uma oração para a gente concluir esse estudo. Peço perdão pela extensão do tempo. Mas, assim, o nosso querido Rabino Mateus encerrou o seu estudo sobre o 8º dia. E eu queria também que fizéssemos uma leitura desse slide que ele deixou para nós. Eu queria que nós lêssemos junto essa mensagem, porque ela também é profética. Olha lá, vamos lá? Devemos orar, interceder, para que o início da grande redenção, da grande revelação de Yeshua ao seu povo, tenha início já. Israel tem buscado o Messias, mas ele está mais perto do que se imagina. Que o início dessa grande revelação tenha início em nossos dias. Oramos para que no momento em que Israel tenha sua refeição de internalizar o Messias, Yeshua dê início à grande revelação a seus irmãos com o espírito de graça e súplica. Que o 8º dia de Pessa deste ano seja o começo desse derramar anunciado por Zacarias. Amém. Aleluia. Que sejam cumpridas essas palavras no nome santo de Yeshua. No nome santo de Yeshua. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.